Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana. Eu sou Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e nessa semana a gente vai ter a lua crescente no signo de Capricórnio, que é um signo de terra muito voltado para nossas questões materiais, o que significa que essa vai ser uma semana para a gente colocar em prática os nossos projetos de longo prazo. Se a gente não tiver nenhum, pode ser que você se sinta até mesmo um pouco cobrado a fazer algo. A gente está vivendo uma era da hiperprodutividade, então se vier uma sensação meio de cobrança, assim, de eu deveria estar fazendo muitas coisas, ou eu deveria estar buscando algo a mais, sabe? Uma sensação assim de que a gente nunca está no lugar certo, que a gente nunca está fazendo o bastante. Talvez isso também seja um dos efeitos dessa energia. Por outro lado, se a gente quiser aproveitar o melhor dela, né, o melhor que ela pode nos oferecer, é a gente pensar como uma montanha. Realmente, a simbologia de Capricórnio é a montanha. Então imagina aquela montanha à sua frente e você sente vontade de escalar essa montanha. Você quer chegar lá em cima para ver como é, para ter essa experiência, para ver o que tem embaixo, para olhar ao longe, né? Então ver o que está lá na frente. Você sente vontade de subir aquela montanha. Só que você sabe que vai dar trabalho, que vai exigir um certo tempo, que você talvez precise se preparar, levar um equipamento necessário, comida, água, caso você demore mais tempo. E o mais importante dessa analogia é que a gente não pode esquecer de aproveitar a jornada, de aproveitar o caminho, de olhar para o lado enquanto a gente sobe, de observar as flores que aparecem ali, prestar atenção na sua respiração, nos passos que você dá para não correr o risco de torcer o pé, por exemplo. Então tem várias coisas aqui que simbolicamente podem ser aplicadas na nossa vida quando a gente fala dessas questões de projetos, de olhar para o futuro, pensar em coisas a longo prazo, ou achar que nunca o que a gente tem é o bastante ou é o suficiente. Essa é uma grande armadilha que a gente vive nessa sociedade moderna, e a gente precisa entender que sim, a gente pode escolher uma montanha para escalar, a gente pode ter sonhos, projetos, desejos, mas a gente precisa também aprender a conviver bem com o aqui e o agora, com o que eu tenho hoje, me sentir grata por isso e aproveitar cada etapa do caminho, porque a vida, ela é a subida, ela é a jornada até lá. E por isso, não vale a pena a gente viver se permitindo ser feliz apenas quando a gente estiver lá, porque isso às vezes pode nunca acontecer, porque a vida é a jornada. Se eu conseguir chegar até lá, ótimo. Às vezes eu vou chegar, vou olhar em volta, não tem mais graça, eu quero aquela outra montanha, e vai a gente descer e subir outra montanha. Então percebe na sua vida que seja lá onde você estiver agora, é nesse exato lugar, é nessa exata situação que você deve estar. Não significa que você tem que se acomodar, mas o primeiro passo para a gente mudar qualquer situação é a gente aceitar com amor e com gratidão o que a gente estiver vivendo. Então na segunda, a lua ela vai entrar em Capricórnio só às 2h14 da tarde, vai passar a terça-feira o dia todo ali e quarta ainda um pouco do dia. Nesse momento, tudo que eu falei, todas essas reflexões são muito válidas, mas num sentido mais prático, a gente pode estar um pouco mais fechado emocionalmente, é uma lua de terra, então é importante a gente canalizar a nossa energia para aquilo que a gente precisa fazer de maneira concreta, focar nos passos que a gente precisa dar para aquilo que a gente deseja realizar, cuidando, porém, com esse excesso de autocobrança, com achar que a gente tem que sempre conquistar coisas muito grandiosas, ou achar que a nossa importância, o nosso valor está muito atrelado às nossas conquistas, que se eu não conquistar nada do que a sociedade considera importante, eu não sou ninguém. Cuidado com essa armadilha. Faça aquilo por você, faça aquilo porque você quer experienciar, mas lembra de aproveitar o caminho. Eu vou reforçar mais uma vez isso, porque senão a gente vai viver a vida toda buscando algo que nunca é o que a gente já tem aqui. Uma informação importante
é que essa lua ativa Saturno lá em Aquário, que acabou de deixar o movimento retrógrado. Então ele começa a andar novamente na direção normal, digamos assim, né, lá no céu, e isso faz com que haja algumas movimentações na área, principalmente que a gente tem Capricórnio no nosso mapa, mas de uma maneira geral são questões concretas que acontecem ali. Talvez a gente perceba uma vontade maior ou um acontecimento específico, ou simplesmente o caminho se abre para a gente começar a se movimentar de uma maneira mais precisa, mais concreta, mais voltada para as questões de concretização, né, materiais, concretas, em relação a algo que faz sentido para a gente. Na quarta, a Lua vai entrar em Aquário só quase 6 da tarde, e aí ela passa quinta-feira o dia todo, sexta quase o dia todo nesse signo. Então vai ser uma semana bem saturnina, porque tanto Capricórnio quanto Aquário são regidos por Saturno, tá? Só que Aquário, ele é o regente tradicional, né? Muitos astrólogos modernos não levam em consideração, mas eu percebo a influência também. De qualquer forma, o outro regente, que é Urano, tá em Touro, que é um signo prático também. Então parece que é uma semana que a gente não consegue fugir muito das questões práticas da vida, tá? Por outro lado, Aquário, ele também traz muito mais para o lado racional, mental e social. Então a gente fica mais gregário, digamos assim, a gente sente vontade de estar com as pessoas que a gente gosta, de confraternizar. Eu acho que essa é uma palavra muito aquariana. E a reflexão que eu trago aqui dentro dessa energia é para a gente se lembrar que a gente é um agente da era de Aquário. Todo mundo que nasceu nesse espaço-tempo, que nasceu nesse planeta, nesse momento de transição planetária, e eu acho que isso tá bem claro, né, para todo mundo. É só olhar ao redor e ver como as coisas estão mudando, acontecendo, como existe um movimento, né, de pessoas querendo que a gente viva de uma maneira mais elevada, mais leve, mais tranquila, mais despreocupada, né? Enquanto tem também muita resistência. E aí aquela questão da polarização, a gente escolhe onde a gente vai focar, naquilo que a gente vai olhar e alimentar, tá? Mas o que eu quero focar aqui é pra gente lembrar, dentro dessa energia, que tudo que eu faço pro outro, tudo que eu faço genuinamente de coração, volta pra gente multiplicado muitas e muitas vezes. Então, pra gente levar em consideração isso hoje em dia, como tá tudo muito expandido, a nossa energia, ela tá retornando a nós de uma maneira muito mais fácil e muito mais rápida. Então, as pessoas que emanam uma frequência um pouco mais desqualificada, digamos assim, né, que dissoam um pouco de uma frequência elevada, elas vão em algum momento receber o que elas estão emanando. Isso não cabe a nós. Eu acho que essa questão do julgamento, né, da gente olhar para o mundo como um grande juiz, né, e como um grande tribunal onde as pessoas julgam as outras o tempo todo, para a gente se lembrar disso. Existe uma lei universal e ela independe do que eu acredito a respeito do que eu tô vendo. Ela simplesmente age e ela diz que aquilo que você emana volta para você na mesma frequência. Então é assim que a gente precisa passar a observar mais a nossa vida, tá? Aproveitando ainda, né, essa influência aquariana, é interessante nesses dias buscar fazer alguma coisa diferente, mudar a abordagem a respeito de algo, pensar mais nos seus projetos futuros, decidir o que você quer, o que você não quer, o que faz sentido ou não. Dentro dessa lua crescente, isso é bem interessante, a gente definir, decidir e direcionar a energia para aquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida. Na sexta-feira, a Lua vai entrar em Peixe só às 11h30 da noite, então ela vai passar o dia todo ainda dentro do signo de Aquário, dessa energia que eu acabei de falar, dessas tendências, né, mais racionais, mais gregárias. Mas tem uma coisa interessante aqui sobre sexta-feira, porque vai ser um dia bem positivo no céu. O Sol vai estar fazendo um trígono com Júpiter lá em Aquário. Esse é um aspecto extremamente benéfico, é um dia muito positivo para a gente estar com as pessoas, para a gente compartilhar, para a gente viver a nossa melhor versão, viver a melhor vida que a gente possa no aqui e no agora. Então, se você puder na sexta-feira planejar alguma coisa legal para fazer, ter atitudes, pensamentos e vibrações elevadas, com certeza você vai se sentir muito bem, porque você vai se alinhar com essa frequência, com essa energia. Ela é muito social, então assim, é compartilhar mesmo, é ver com quem você quer estar e ter um momento agradável com essas pessoas.
Aí no fim de semana, oficialmente a Lua vai estar em Peixes daí, e a gente vai se sentir um pouco mais sensível, mais intuitivo, conectado com um lado imaterial. Então, quanto mais a gente se aprofundar dentro da gente mesmo, buscando respostas, buscando conexão, ou apenas estando, apenas sendo, apenas existindo enquanto espíritos aqui nessa realidade que a gente não consegue explicar, né, o que é, nem porque a gente está aqui, mas a gente sente, a gente sabe, a gente toca, né, a gente vive as experiências, então sim, elas são reais. Mas a gente não pode esquecer que existem muito mais coisas do que a gente imagina por aí. Existem muitas coisas que a gente vive, que a gente percebe que não tem necessariamente uma explicação. E é nesse lado que a gente pode aproveitar para focar quando a Lua estiver ali em Peixes. Ou naturalmente isso vem, né, uma sensibilidade, uma conexão. Se a gente aproveitar, tiver com uma frequência elevada e aproveitar positivamente, é um campo que se abre para o infinito, né, para o universo, e aí a gente consegue perceber com mais clareza os sinais ou receber mensagens, insights, intuições, é bem especial mesmo. Ou a gente pode acabar caindo nas vibrações mais baixas de Peixes, que é querer fugir da realidade, se sentir um pouco perdido, perdida, triste, chateado, né? Uma sensação assim desconfortável emocionalmente. Então, cuidado, se você perceber, né, nesses dias que ficou um pouco incomodada, talvez, sentindo alguma angústia, alguma coisa assim, lembre-se disso, transmuta essa energia, usa essa energia pisciana para o seu bem. Então sai, dá uma volta na natureza, vai para perto da água, conversa com alguém, não se isole, né, achando que você é a única pessoa que se sente dessa forma, porque a gente olha ao redor e a gente conversa com as pessoas e a gente percebe que tem muito mais coisas em comum do que a gente imagina. É que a gente acaba criando um ego em volta, uma casquinha, digamos assim, e é com ela que a gente transita pela vida e pelo mundo. Mas se a gente tirar essa casquinha, que é a parte que a gente mostra, com certeza a gente vai perceber que somos todos feitos da mesma essência, e é com essa essência primordial que a gente tem que se conectar cada vez mais. E aproveitando essa energia desse fim de semana tão especial, é claro que eu não ia deixar passar em branco. Eu vou dar um curso de Theta Healing DNA avançado nesse fim de semana de Lua em Peixes, e eu ainda tenho poucas vagas, tá? Só que esse é um curso que só quem já fez o básico pode participar. Então, se você tem a formação do Theta Healing básico e você quer estar comigo nesse fim de semana e com outras pessoas, numa egrégora muito amorosa e muito positiva, para se aprofundar ainda mais nessa técnica, né, que é o Theta Healing, eu convido você a se inscrever no link que está aqui embaixo. Nele eu vou deixar todas as informações disponíveis sobre o curso também. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente saiu com essa carta, culpa. E essa é uma carta um pouco pesada, né? A gente vê pela imagem da mulher ali presa na sua mente, nos seus pensamentos, nessas energias de culpa, né? O quanto isso impede ela de acessar uma energia mais elevada, ideias melhores, energias que façam com que ela saia desse estado de prisão mental que ela se encontra. Então aqui, por a gente ter tirado essa cartinha essa semana, representa claramente que a gente vai ter que olhar para as nossas questões, né? E aqui a culpa a gente pode generalizar para energias desqualificadas. Então a mágoa, o rancor, a culpa, o medo, né? O preconceito, o julgamento, a irritação, tudo aquilo que fica ali impedindo que você cresça, porque vamos pensar numa escala, vamos pensar realmente numa régua em que eu tenho uma vibração mais baixa e eu tenho uma vibração mais alta e uma escala que vai subindo até elas. Se eu fico presa, né, guardando dentro de mim sentimentos como raiva, como mágoa, como culpa, como qualquer uma dessas que eu falei, a gente vai ficar preso nessa partinha da régua e todas as situações que se encaixam aqui. Então, se eu tô vibrando aqui, se eu tô vibrando na raiva, se eu tô vibrando na culpa, se eu tô vibrando no ódio, não tem como eu viver uma situação que está além disso, não está no meu espectro, não aparece, não acontece, tá?
Então, claro, a gente tem muitas energias dentro da gente, a gente alterna o tempo inteiro. Então, por isso que a gente vive, às vezes, uma situaçãozinha feliz, mas tipo 20 mais desafiadoras. Percebe na sua vida qual é a maioria. Então, a gente oscila muito, né? Então, claro, né? Às vezes a gente tem uns picos aqui fora dessa frequência. E aí, aqui em cima, eu tenho vibrações como alegria, amor, paz, tranquilidade, harmonia, confiança, coisas, né, mais elevadas, positivas, né, como a gente gosta de usar. E aí eu tô aqui dentro desse espectro, eu vou atrair como se fosse uma faixa de frequência mesmo. Se eu subo até aqui, é onde entra no campo de coisas boas que acontecem. E aí tudo dá certo, as coisas acontecem, você encontra pessoas legais, tudo que você deseja se resolve com facilidade. Eu sei que é muito metafísica, é muito invisível, né, da gente perceber. A gente queria que houvesse uma cor, talvez, né? Então, quando a gente vê as coisas meio vermelha, porque a gente está numa frequência baixa. Se eu começar a ver azul, meio azulado, porque eu estou numa frequência elevada, seria perfeito, né? Ou se a gente pudesse, de fato, enxergar as energias e ver quando a pessoa tá brava, como ela fica escura, como muda, né? Fica com algum aspecto mais cortante, porque energeticamente é isso que acontece, só que a gente não tem essa percepção visual, física, né? Então, mas a gente percebe, né? Às vezes a gente chega perto de alguém, a gente sente, quando ela tá brava, a gente sente a energia da raiva. Não é só porque eu olho pra cara da pessoa e eu vejo que ela tá brava. A gente sente, né? Como se fossem energias que entrassem na gente e nos ferissem, né? Da mesma forma, energia amorosa, a gente sente o amor, a gente quase toca, a gente quase vê, apesar dele não existir, né, fisicamente. Então, o melhor termômetro que existe, como a gente não tem essa percepção treinada, é como a gente está se sentindo. É a gente que atrai a situação externa, não é a situação externa que vem para que eu me sinta assim. É alinhamento. Mas como o externo, ele é uma projeção, na verdade é dentro que a gente tem que olhar. Então, que essa semana você possa refletir sobre quais sentimentos e sensações desafiadoras você vem alimentando dentro de você, e isso, de certa forma, está impedindo você acessar coisas melhores. Então, isso que está sabotando o seu crescimento, porque a gente está falando da energia de uma lua crescente. Antes de deixar a pergunta da semana aqui, eu queria convidar você, se esse vídeo fez sentido, se você gostou, se ressoa de alguma forma, para você deixar um like para mim, um joinha para eu saber que você gosta do meu conteúdo, usar também como um termômetro para mim, para você se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e não faz parte dessa egrégora de caminhantes, e compartilhar esse vídeo com alguém que você sente que está precisando dessa informação, dessa mensagem, dessa vibração nessa semana. Então, a pergunta que eu quero deixar essa semana, que se você puder responder aqui embaixo, eu vou adorar ler a resposta, é: que atitude prática você pode tomar essa semana para fazer algo que você deseja muito crescer? Principalmente foque em uma única coisa, mas faz ela com todo o seu coração, soltando expectativa, soltando a cobrança, e deixa que as coisas se apresentem. Lembra que aquilo que você emana em algum momento vai voltar para você, muitas vezes multiplicado. Então, que seja algo bom e positivo para a gente celebrar lá na frente o resultado de tudo isso. Desejo para você uma linda semana de lua crescente, muito crescimento, muito fermento aí na sua vida. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!